Salve família tricolor, L18 na área. Sejam muito bem-vindos ao canal. Uma boa noite a todos. Vamos falar aí um pouco do nosso tricolor paulista. O São Paulo acabou de empatar com o Internacional em 1-1. Em mais um jogo fraco do São Paulo, um jogo patético, em que o São Paulo mais uma vez não apresentou um bom futebol e por pouco não saiu derrotado pela terceira vez consecutiva. O São Paulo aí conseguiu o empate no finalzinho contra o Internacional, onde eu vou falar pressionou, mas foram aqueles cruzamentos, né, que a gente já está se acostumando nos últimos jogos aí. São Paulo vai para aquele desespero e começa a alçar a bola na área e uma delas aí o Caleri conseguiu completar para o gol e o São Paulo empatou o jogo. O São Paulo não conseguiu aproveitar o mau momento do Internacional jogando dentro de casa, né? O Internacional jogando no Beira-Rio não está apresentando um bom futebol, são muitos resultados ruins e, como sempre, o São Paulo pega esses adversários aí em momentos fragilizados, né? Dentro do campeonato, o São Paulo não consegue aproveitar. O São Paulo ainda faz o contrário, o São Paulo consegue reviver esse tipo de equipe, né? Foi assim com o Atlético Mineiro e foi assim hoje contra o Internacional. Por sorte, como eu disse, o São Paulo conseguiu um empate aí no final. Não saiu tão prejudicado, mas né, poderia, se jogasse um pouco mais de futebol, aí poderia com certeza conseguir os 3 pontos, sair com a vitória e voltar lá para o topo da tabela do Campeonato Brasileiro. E se algum de vocês aí, torcedores, né, puder me explicar o que essa diretoria está fazendo com o nosso clube, com o nosso São Paulo, se vocês souberem me explicar, por favor, viu? Porque uma diretoria que demite, né, um treinador no meio de um trabalho que vinha sendo positivo, né, nesse Campeonato Brasileiro, o Hernan Crespo liderando o Campeonato Brasileiro com um começo muito bom, jogos importantes, com grandes vitórias, e aí você vem sendo líder do Campeonato Brasileiro com a equipe na mão, como eu falei, jogando bem, e aí de uma hora para outra, pegando todo mundo de surpresa, a diretoria decide interromper esse trabalho, né? Macis, Rui Costa, né, principalmente, o Rafinha que chegou agora, mas tá com um pensamento já igual desses antigos dirigentes aí. Então, você tirar um comandante, né, de uma equipe que está liderando o campeonato e jogando bem, para você trazer um técnico aqui de quinta categoria como o Roger Machado, né, um técnico fraquíssimo, limitadíssimo, um técnico onde não tem currículo algum, né, para estar treinando um time que nem o São Paulo, um time tricampeão do mundo. E aí você vê o Roger Machado comandando essa equipe, chega a ser patético, né? Chega a ser uma brincadeira, uma ofensa para a torcida são paulina. A gente vê Roger Machado como comandante do São Paulo, querendo brigar por título, e você vê Roger Machado, na onde que ele passou, ele não deixou saudade alguma. E a gente vê claramente que é por decisão de amizade, né? Isso daí não é fruto de... Não estou dizendo que ele não trabalha, mas não é fruto de um trabalho, né? Um trabalho bom para te levar o nível, né? Isso daí com certeza é fruto de amizade. E aí, por conta disso, hoje em dia ele está no São Paulo. A gente vê que ele é um treinador fraco conforme vai passando o tempo, né? Ele chegou, o São Paulo conseguiu 2 vitórias, mas ali claramente a gente via ainda que era um time formado pelo Crespo, um time que estava ainda alinhado com as ideias do Crespo. E aí conforme vai passando o tempo, você vai ver o Roger Machado trabalhando e com os resultados, né? Aí você já vê o nível de treinador que ele é. E com certeza, não só eu, mas eu acho que a maioria da torcida São Paulina aí desaprova esse treinador aí no São Paulo. Então, já que a diretoria fez uma grande besteira de ter tirado o Hernan Crespo,
que eles caiam aí na consciência, né, de cada um deles, que caia na consciência deles e eles repensem, né? Volte atrás, dá um passo atrás, assumam que erraram, porque está no começo do campeonato e, consegue trazer algum treinador realmente capacitado, né? Algum treinador que vai cobrar desses jogadores, que é isso que está precisando também, um cara que comanda ali realmente, que bota a ordem. E então que essa diretoria aí possa assumir esse erro e contratar alguém que realmente tem capacidade para comandar o São Paulo aí. A gente vê muita besteira, né? Um técnico que ficou mais de 10 dias aí treinando a equipe, aí o que a gente pensa? O São Paulo vai voltar bem, vai jogar bem, vai se apresentar de uma forma diferente, né? Vai ter alternativas de jogadas e tal. E aí o que você vê é um futebolzinho ridículo desse, um futebol horroroso apresentado hoje. Mais uma vez, e por pouco o São Paulo não sai com a terceira derrota consecutiva. Então, quanto mais tempo passar, a gente vê que o São Paulo, a tendência é ter um declínio aí de futebol, se continuar com esse comandante aí que chegou faz pouco tempo, mas a gente já vê que não serve para o São Paulo. E dentro de campo ele começa a fazer as besteiras, né? Hoje mesmo foi claramente alterações ali completamente sem pensar, sem fundamento algum. Ele mexeu no meio de campo do São Paulo, no setor onde o São Paulo conseguiu jogar aí durante o começo desse ano aí. Era o setor do meio de campo ali que mais estava rendendo, né, para a equipe do São Paulo, que ajudou o São Paulo a chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, né? Com Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio, o Crespo encontrou ali uma forma desses jogadores ali se encaixarem ali, jogar bem. Hoje o Bobadilla não pôde jogar por conta da seleção do Paraguai, mas aí a primeira alteração que ele faz é tirar o Danielzinho. Aí ele entra com o Cauli, logo em seguida ele tira o Marcos Antônio, né? É o cara que dá dinâmica no meio de campo. Ele mexeu nesse jogador para colocar o Ferreirinha. Muito por conta do Luciano, né, cara? Porque os caras parece que não gosta de mexer no Luciano, tem medo do Luciano, não é possível. Porque o Luciano se alguém me explicar qual que é a função do Luciano dentro de campo, do nosso camisa 10, é um cara que não cria jogadas, é um cara que não chuta pro gol, ele reclama o tempo inteiro. Fisicamente, quem assiste os jogos, você vê que esse cara tá muito abaixo fisicamente dos outros jogadores, um cara completamente lento. Então, assim, eu não sou de passar pano para jogador, cara. Eu penso no São Paulo primeiramente. Então, seja qual for o jogador, tem que ser cobrado. Ele está vestindo a camisa 10 de um time tricampeão do mundo. Ele não pode apresentar esse futebolzinho dele e achar que está normal. A gente, como torcedor, não pode olhar para o Luciano dentro de campo fazendo esses jogos ridículos aí dele e achar que isso daí é normal, porque não é. Então, a primeira alteração já deveria ter sido no Luciano, sei lá, tentar alguma coisa diferente, né? Colocar o Ferreira de um lado, deixar o Arthur do outro, o Caleri ali centralizado, porque Caleri e Luciano no ataque fica um ataque muito previsível, muito lento, né? A gente sofre muito com isso daí. A bola bate e volta, se o Caleri não está no dia inspirado, esquece então. O goleiro adversário, você vê nos últimos 3 jogos, eles não... dá pra gente contar nos dedos o tanto de finalização que São Paulo fez contra esses 3 últimos adversários aí. Então, são o Roger Machado, voltando a falar nele, alterações assim completamente desajeitadas ali, completamente sem fundamento algum. Aí você precisa ganhar o jogo, ele tira o Lucas Ramon para colocar o Cédric Soares. O Cédric Soares, o Crespo já tinha escanteado esse jogador, né? A gente já nem ouvia mais falar de Cédric Soares, ele voltou com esse jogador agora. Então são alterações assim que a gente vê que não vai ter uma vida longa ali dentro de São Paulo esse treinador. E aí ele trouxe também, resgatou o Rafael Tolói. O Rafael Tolói, que na minha opinião o Rafael Tolói sempre foi um zagueiro limitado. Ele antigamente, mais jovem, já era lento, já era limitado, e agora com 35 anos, em 2026, a gente
como torcedor, a gente viu o Rafael Tolói sendo titular do time do São Paulo. Em um jogo importante, né, para buscar ali nas primeiras colocações aí do campeonato. A gente viu o Rafael Tolói como titular do São Paulo. Mas é isso, cara. Do jogo de hoje, o que a gente tem de positivo, que a gente pode falar e citar alguma coisa boa aí, é a estreia do Arthur, né? O Arthur, que o São Paulo, na minha opinião, ele ganha bastante. O São Paulo com alternativas diferentes ali, né? Estratégias diferentes de jogo. Dá para montar um time mais rápido ali com ele de um lado, o Ferreirinha do outro. Como eu falei, pode deixar o Calera ali como centroavante mesmo centralizado. O Arthur é um jogador rápido, né? Um jogador habilidoso, que vai para esse 1 contra 1 aí, ele tem uma facilidade. Finaliza bem também. Então essas características aí com certeza pode ajudar o São Paulo aí durante esse ano aí no campeonato, nas Copas aí também que vai começar. Então o ponto positivo a falar de hoje é a estreia do Arthur, né? Mas é isso aí, torcida tricolor. Que a diretoria do São Paulo possa repensar, como eu falei aí, quanto antes aí no erro, que todo mundo vê que é claríssimo o erro. Já que eles erraram em mandar o Crespo embora, pelo menos eles assumam esse erro e vão atrás de algum treinador aí capacitado, um treinador que possa comandar os jogadores, possa cobrar esses jogadores, né? E possa colocar o São Paulo aí nos trilhos aí no caminho da vitória novamente, aproveitar que está no começo do campeonato, dá para recuperar aí. Então é isso. Quem gostou aí do vídeo, dá uma moral pra gente aí, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E é isso aí, tamo junto, família tricolor. Um abraço.